Sermão de Robert Moore McCheyne, pregado em 1846. O governo da família. Porque eu tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para obrarem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Gênesis capítulo 18, versículo 19. Há três coisas realmente notáveis nessas palavras. Primeiro, que Abraão fazia o uso da autoridade paterna para governar sua família. Eu o tenho conhecido que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele. Ele não achava suficientemente orar por eles ou ensiná-los, mas fazia o uso da autoridade que Deus lhe dera. Ele ordenava. Segundo, ele cuidava dos seus servos, bem como dos seus próprios filhos. No capítulo 14, versículo 14, aprendemos que Abraão tinha 318 servos nascidos em sua casa. Ele vivia à maneira dos tempos patriarcais, como fazem os árabes no deserto, até o dia de hoje. Sua família era grande e, apesar disso, ele não dizia: eles não são da minha carne. Ele ordenava a seus filhos e a sua casa. Terceiro, o seu sucesso. E eles guardarão o caminho do Senhor. Bem, aqui está um homem bom, e um homem bom cumprindo o seu dever por seus filhos. E aqui está o resultado. Seu filho Isaac foi provavelmente um filho de Deus desde os primeiros anos. Há todos os sinais disso em sua vida. E que encantadora espécie de servo, crente e homem de oração foi Eliezer. Gênesis capítulo 24. É dever de todos os crentes governar bem a sua casa. Primeiro, os motivos desse dever. O amor pelas almas. Enquanto o homem não cuidar da sua própria casa, não cuidará da alma de outros. Ele pode ver sua esposa e seus filhos vivendo em pecado, indo para o inferno, e não se importa. Ele não se preocupa com as missões, não dá nada para ajudar os missionários. Entretanto, no momento em que os olhos desse homem se abrem para o valor da sua própria alma, nesse momento ele começa a cuidar da alma dos outros. A partir desse momento ele ama a causa missionária. Ele de boa vontade poupa um pouco para enviar o evangelho aos judeus, aos hindus que perecem. E também começa a cuidar da sua igreja local, dos seus vizinhos e todos os que vivem em pecado. Como super entusiasta de Decápolis, ele anuncia o nome de Jesus por onde passa. E agora começa a cuidar da sua própria casa. Ele ordena a seus filhos e a sua casa depois dele. E com você, como é? Você governa bem a sua casa? Você presta culto a Deus de manhã e de noite em seu lar? Você fala com seus filhos e com seus criados no tocante à conversão deles? Se não faz, você não ama as suas almas. E a razão disso é que você não ama a sua própria alma. Você pode fazer a profissão de fé exterior que quiser. Pode sentar-se e participar da ceia do Senhor, falar sobre os seus sentimentos, mas se não se esforçar pela conversão dos seus filhos, é tudo mentira. Se você tão somente sentisse a preciosidade de Cristo, não poderia olhar para o rosto deles sem ter um esmagador desejo que eles fossem salvos. Assim foi com Raabe, em Josué, capítulo 2, versículo 13. B. Desejo de usar todos os talentos por Cristo e para Cristo. Quando o homem vem a Cristo, ele sente que ele não pertence a si próprio. 1 Coríntios 6, 19. Ele ouve Cristo dizer: cuida deles até eu voltar. Se é rico, gasta tudo para Cristo.
como Gaio. Se é culto, gasta tudo para Cristo, como Paulo. Ora, a autoridade paterna é um talento. A autoridade do mestre é outro talento. E por seu uso os homens serão julgados. O crente usa esses talentos também para Cristo. Ele ordena a seus filhos e a sua casa depois dele. Como é isso? Como é isso quanto a você? Você usa esses talentos para Cristo? Se não faz, significa que você nunca se entregou a Ele. Você não lhe pertence. Segundo, exemplos bíblicos. Abraão é o exemplo mais eminente disso. O pai de todos os que creem. Será que você é filho de Abraão? Siga então os seus passos nisso. Por onde Abraão andava, construía um altar para o Senhor. B. Jó. Em cada aniversário de cada um de seus filhos, Jó oferecia sacrifício conforme o número deles todos. Jó 1:5. C. Josué. Quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. D. Eunice. Desde criança, o pequeno Timóteo conhecia as Sagradas Escrituras. E a razão disso você entende quando ler sobre a fé cristã da sua mãe Eunice. 2 Timóteo 3,15. Era assim que se fazia na Escócia no tempo de nossos pais. E se havemos de ver a Escócia novamente, um jardim do Senhor só poderá ser se for revivido o governo da família. Terceiro, como fazê-lo? Sirva a Deus em seu lar. Se você não serve a Deus em seu lar, no seio da sua família, você está vivendo positivamente em pecado. Pode estar certo de que não está cuidando das almas da sua família. Se você negligenciasse a dádiva de pão aos seus filhos, não se diria que você não cuida do corpo deles? E se você não conduz os seus filhos e os seus criados às verdes pastagens da palavra de Deus, e não os leva a buscarem as águas vivas, claríssimo está que você não cuida das almas deles. Faça isso regularmente, de manhã, de noite. Isso é mais necessário do que o alimento diário, mais necessário do que o seu trabalho. Quão vãs e tolas parecerão todas as suas desculpas quando você as contemplar no inferno. Faça-o completamente. Alguns pensam salmo, alguns pensam uma leitura da palavra, e dessa forma o culto a Deus é reduzido a uma zombaria. Faça-o de maneira espiritual, vívida. Vá a isso como quem vai à fonte da salvação. Não há talvez nenhum meio de graça mais abençoado. Faça que toda a sua família esteja presente sem faltar ninguém. B. Ordene. Use a sua autoridade paterna. Quão terrivelmente Deus exerceu vingança sobre a casa de Eli, porque fazendo seus filhos execráveis, não os repreendeu. Ele era um bom homem, um santo, e frequentemente falava com seus 2 filhos ímpios, porém eles não lhe davam atenção. Mas aqui ele falhou, não usou a sua autoridade paterna, não os reprimiu. Lembrem-se de Eli. Não basta orar por seus filhos e com eles e adverti-los. Você deve restringi-los, reprimi-los. Segurem-nos com cordas de amor. Proíbam-lhes os maus livros, os maus companheiros, as más diversões, as horas impróprias. Imponham limites a eles. C. Exerça comando sobre os servos, bem como seus próprios filhos. Foi o que Abraão fez. Lembre-se de que você ocupa o lugar de pai para com seus criados. Eles vieram ficar sobre o seu teto e têm o direito de receber suas instruções.
Se eles lhes ministram em coisas carnais, é no mínimo justo que você lhe ministre em coisas espirituais. Você os tirou de sob o teto paterno, e o seu dever é providenciar para eles, para que eles não se percam por isso. Oh, quanto pecado seria impedido se os senhores cuidassem bem das almas dos seus servos. Trate de cada um deles quanto à conversão da sua alma. Conheço muitos pais queridos, pais cristãos, que têm sido singularmente negligentes nesse particular. Eles adoram a Deus no lar e oram fervorosamente em secreto por seus filhos e por seus criados. Todavia, nunca lidam com eles quanto à sua conversão. Satanás espalha uma espécie de falsa modéstia entre os pais para que não perguntem aos seus pequeninos: você já se encontrou com o Senhor ou não? Quão pecaminoso e estúpido vai se ver na eternidade que isso é. Se você vir algum dos seus filhos ou de seus criados no inferno, tudo porque não lhes falou em particular, como vai se sentir? Comece essa noite, chame-os de lado e pergunte: o que foi que Deus fez por sua alma? Leve uma vida santa diante deles. Se a sua religião está toda só na sua língua, logo logo os seus filhos e os seus criados descobrirão sua hipocrisia. Quinto, a bênção resultante do fiel exercício do governo da família. Você evitará a maldição. Evitará a maldição lançada sobre Eli. Eli era filho de Deus e todavia sofreu muito por causa de sua infidelidade. Perdeu seus 2 filhos num só dia. Se você quer evitar a maldição de Eli, evite o pecado de Eli. Derrama a tua ira sobre as famílias que não invocam o teu nome. Jeremias 10, 25. Se você não serve a Deus em sua casa, uma maldição está escrita em sua porta. Se eu pudesse marcar as moradas desta cidade, nas quais não há oração em família, esses são os locais onde a maldição está prestes a cair. Essas casas estão situadas sobre o inferno. Sua família será salva. Foi assim com Abraão. Seu amado filho Isaque foi salvo. E o que foi feito de Ismael eu não sei, só me lembro do clamor do seu pai. Oxalá que viva Ismael diante do teu rosto. Assim é a promessa: instruir o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Essa é a promessa ouvida no batismo. Quem pode descrever a bem-aventurança que é ser um pai salvo, de uma família salva? Diletos irmãos, sejam sábios. Certamente, se alguma coisa pudesse estragar a alegria do céu, seria ver os seus filhos que se perderam porque você os negligenciou. Prezadas almas não convertidas, se uma aflição no inferno pode ser mais amarga que outra, será ouvir de seus próprios filhos dizerem: pai e mãe, vocês me trouxeram para cá.